Muito bem, João. Depois dessa emocionante homenagem aqui prestada, mais que justa, a nossa querida camarada João Moraes, eu te chamo aqui à nossa mesa, o nosso querido camarada Aldo Arantes, para fazer sua intervenção especial acerca das teses do nosso congresso. E queria chamar aqui à mesa também o único membro da mesa que está aí à toa embaixo, que é o Pedro Amaral, presente contrário, veio trabalhar aqui, está aqui na mesa toda. Se você não subiu, vai sair, então você já vem aqui para você. Estava conversando com a Valéria ali. Aqui a pancada é símbolo, porque tem entidade senta aqui. Eu só estou dizendo que rapidamente será o seguinte: o Aldo vai fazer a apresentação, uma fala, sintetizando os aspectos da tese, e logo em seguida nós vamos abrir as intervenções. Todos que queiram se inscrever, tem que deixar os traçados aqui, nós vamos proceder às instruções com tempo de 5 minutos, né, para cada fala, e vamos controlar o horário aqui para ver até que horas nós vamos tocar os trabalhos no dia de hoje, tá bom? Então peço atenção a todos vocês, evitem a dispersão, fiquem sentados nos seus lugares para evitar o zum-zum-zum. Eu queria iniciar aqui as palavras fazendo também idade, e ela conviveu com os meus filhos, que eram crianças que chamavam a Jô de tia Jô. Ou seja, na verdade, há muito tempo, nós já temos essa convivência com a tia Jô, querida amiga de luta, e que, na verdade, recebe uma homenagem merecida. Quero também prestar homenagem a todos vocês, a essa convenção, e a decisão que certamente vocês vão tomar de eleger o Watson. Na verdade, é uma transição, isso faz parte de uma visão progressista, moderna do nosso partido, de saber, como já foi dito aqui, valorizar a experiência acumulada de dirigentes que construíram momentos importantes no nosso partido e continuam na luta, mas ao mesmo tempo de valorizar a juventude, a experiência nova, o sangue novo. Nesse sentido, eu quero parabenizar o partido e o Watson pelo novo papel e pela responsabilidade que ele tem, que ele vai ter que, pelo menos, cumprir um papel semelhante a da Jô, para também não ficar em segundo lugar novamente, né? Então, pelo menos, tem que empatar com a Jô, né? E para isso vai implicar numa disposição de luta, dedicação, etc. Eu quero também cumprimentar aqui, coisa que eu não fiz de forma mais detalhada, porque de manhã, quer dizer, a gente se voltou mais para, digamos assim, falar com os representantes dos nossos amigos, mas eu quero manifestar, digamos, a satisfação nossa de todo o partido no Brasil, do Comitê Central do Brasil, de Minas, né? Agora, nós com a perspectiva, quem sabe, de eleger o primeiro governador no Maranhão, certamente vamos obter isso, e o PCdoB vai ganhando cada vez mais espaço, vai ganhando autoridade política, inclusive, porque toda aquela política contra o nosso partido, comunista como criancinha, aos poucos a sociedade vai, nesse momento, inclusive, de crise de representação, a sociedade vai descobrindo a seriedade, o preparo, a dedicação às causas populares em geral, dos militantes, dos dirigentes, e da expressão política que nós temos. Isso vai dando uma qualidade que tem levado, em geral, os nossos quadros, ao se candidatarem, terem votações muito grandes, o contrário do que era no passado. Então, nós temos candidatos, né? Temos nosso companheiro Netinho, que teve 7 milhões de votos. Primeira vez que um operário negro comunista teve uma votação desse tamanho. Jandira teve uma votação muito grande. A Manuela, no Rio Grande do Sul, teve quase 500 mil votos como candidato a deputado federal, e assim pelo Brasil inteiro, né? Então eu quero parabenizar aí a essas nossas conquistas. Também o Denilson, né? Da cidade de Francisco Sá. Denilson, que é exatamente um camarada, né? Que joga um papel importante também. Ele me dizia ali, uma região difícil, mas não é também mais difícil que Goiás, viu, Denilson? Goiás é Barra Pesada. É uma região mais conservadora que a gente tem que exatamente testar. Né? Mas eu achei o testemunho dele aqui, como homem de partido,
que teve, digamos assim, na verdade, certamente uma pressão e ofertas bis para manter a sua coerência e o seu compromisso com o partido. Esse é o tipo de militância que nós queremos, que nós precisamos. Portanto, parabéns a você, parabéns aos nossos companheiros das entidades sindicais, das entidades sociais, da juventude, enfim, parabéns ao Partido Comunista do Brasil. O prefeito do Norte de Minas também, Idson de Lassance. Parabéns, Idson. Estamos aí na luta, elegendo cada vez mais prefeitos e fortalecendo o nosso partido. Mas, companheiros, na verdade é o seguinte, eu fui designado pelo nosso partido, pelo Comitê Central, para vir aqui expor para vocês, de forma sintética, evidentemente, as teses do nosso partido. Nós queremos transformar esse 13º Congresso num congresso em que nós, essa base que dá apoio a esse novo projeto de desenvolvimento. Então, o PCdoB procura, nesse documento, fazer uma análise desses 10 anos. E parte de uma constatação. Quer dizer, a nossa vitória, ela se deu no momento de hegemonia do pensamento neoliberal. E se concretizou de forma, digamos, destacada no governo Fernando Henrique Cardoso, destacada no retrocesso, destacada no corte dos direitos sociais, destacada no sentido da submissão completa do Brasil aos interesses e ao modelo do neoliberalismo, que é o chamado consenso de Washington, através de uma série de medidas, né, que feriram os interesses do nosso povo, que cortaram o direito dos trabalhadores, enfim, que geraram uma situação de profunda crise no país. A vitória de Lula e depois de Dilma, né, colocou o Brasil no outro patamar. Era exatamente o contraponto da política neoliberal. A política neoliberal, como vocês sabem, é mais mercado e menos Estado. Ou seja, o Estado tem que estar fora porque o mercado regula. Só que o mercado regula para os ricos. O mercado não regula para os pobres. O objetivo do mercado é o lucro, não é o bem-estar social. Então, a lógica da política do PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, dos neoliberais, é a lógica contrária aos interesses do povo, contrária aos interesses dos trabalhadores, da juventude e das mulheres. E nesse sentido, quer dizer, o governo Lula enfrenta uma situação difícil, porque tem toda uma construção de um pensamento neoliberal na economia, na política, nas questões sociais. Inicia um processo de transição. Mas essa transição, ela é difícil. A cultura do neoliberalismo é um processo difícil, não é fácil. Até porque hoje a vida internacional, o neoliberalismo ainda prevalece, predomina. Vocês percebem, diante da crise do capitalismo, a crise mundial, o que está ocorrendo na Europa? É corte de direitos sociais. É exatamente a recessão do investimento público. Tanto assim que a presidente Dilma, várias vezes tem participado em conferências internacionais, tem dito que a política não deve ser de restrição das conquistas sociais, que a política não deve ser exatamente contenção da participação do Estado. Pelo contrário, tem que ser investimento público, investimento exatamente como estímulo ao processo de retomada do desenvolvimento e de geração de emprego. Mas o que ocorre? O neoliberalismo é o seguinte: a solução deles é resolver a crise com mais crise. Resolver a crise restringindo o poder de compra do trabalhador. Esse é exatamente o problema que eles colocam, cortando direitos. Então, na verdade, nós estamos nesse processo. É um processo lento. Então, o nosso objetivo, na verdade, é exatamente fazer um balanço e ver a que ponto que nós chegamos nesse processo. Uma questão que nos deixa claro, né, é exatamente a ideia de que nós obtivemos vitórias importantes. Nós obtivemos vitórias, o governo Lula, Dilma obteve vitória na questão econômica, na geração de emprego, nas conquistas sociais, na ampliação da democracia, na afirmação da soberania nacional, enfim, na afirmação dos direitos da mulher, agora mais recentemente na afirmação dos direitos da doméstica. Enfim, são inúmeras conquistas que são obtidas no Brasil, que na verdade colocaram o Brasil no novo patamar. No novo patamar, sem dúvida nenhuma.
E não é à toa que, apesar da ofensiva contra esse projeto, que a direita procura, desde o primeiro mandato, o final do primeiro mandato do presidente Lula, procura exatamente tentar desestabilizar, porque naquele momento eles queriam impeachment do presidente, se não conseguiram, mas tentam exatamente colar na imagem do PT, não tem discurso para se contrapor ao neoliberalismo, ao corte de redes sociais, estamos na história brasileira. A direita sempre utiliza a questão da ética, da moralidade, para desestabilizar o movimento de esquerda. Levou o Getúlio ao suicídio, deu um golpe militar no Jango, tentou dar o golpe político no governo Lula. Mas uma questão que, nessa discussão da questão da ética, eu tenho um amigo meu, fiz um artigo sobre a questão do Supremo, né? Esse amigo me mandou um outro artigo mostrando o seguinte, Watson, ele fazia uma composição, uma contraposição entre o que é a ética individual e a ética social, mostrando que a direita exacerba a ética individual, para, na verdade, esconder o seu descompromisso antiético com as questões sociais. Então, na verdade, ele utiliza como escudo a ética individual, a moralidade individual, a serviço de uma política de esconder o seu descompromisso com a verdadeira ética, a ética social, a ética coletiva. É claro que isso não se contrapõe à ética individual, mas você não pode absolutizar, até porque a ética individual é muito fácil o cara dizer que um é corrupto e que ele é honesto. Lá em Goiás nós temos um exemplo, que é o exemplo nacional, que é o senador Demóstenes, um bandido corrupto, eu sabia, porque eu sou de Goiás, mas o povo brasileiro não sabia. A Globo, os meios de comunicação colocavam ele como salvador da pátria, porque estava sendo instrumento, o objetivo é isso, é nós conseguimos avanço. Mas o PCdoB, e nesse sentido, nós temos uma clara compreensão do caráter desse governo. É um governo que tem um sentido democrático, tem um sentido de afirmação da soberania nacional e das conquistas. Mas nós procurando ser científicos na análise desse governo, que não é um governo de conteúdo popular. É um governo que avançou. Mas nós temos que saber os limites desse avanço. E essa é a questão que o PCdoB está colocando. Porque, se por um lado, nós temos a constatação de avanços importantes, avanços esses que consolidaram esse projeto, que impediram toda a tentativa de desestabilização, mas, por outro lado, o PCdoB já fala, de algum tempo atrás, que nós necessitamos fazer reformas estruturais. Reformas que exatamente abrem caminho para o aprofundamento da democracia. Lenin dizia, o caminho mais curto para o socialismo é aprofundar a democracia. Quando encaixa dois. Né? E, por outro lado, propõe a eleição proporcional em 2 turnos. Eu não vou aqui entrar muito nisso, que não é o caso. Mas esse é apenas um indicador, e a ideia é exatamente, em torno dessa proposta, criar um amplo movimento de opinião pública, que na continuidade vocês vão exatamente tomar conhecimento dessa campanha que estará em curso. Mas, na realidade, é o seguinte, então, o que está colocado para nós nesse 13º Congresso? É exatamente, digamos assim, nós construímos as bases de um novo programa político para o futuro governo político. Porque a situação, vocês percebam, no primeiro mandato, na primeira disputa do presidente Lula, ele, quer dizer, aquele entusiasmo do Lula lá, praticamente, quase que não teve necessidade de programa. Era o Lula lá e acabou. No segundo mandato, a coisa ficou um pouco. Até porque estava o negócio do mensalão. E o segundo turno só ficou claro quando o próprio PT e o PCdoB jogou papel para isso, marcou claramente o sentido fundamental da crítica ao político neoliberal, da crítica às privatizações, obrigando exatamente o Alckmin a recuar a democracia econômica, social, ambiental, cultural. Enfim, é um processo global de aprofundamento das conquistas. Só que nós enfrentamos um problema estrutural, com o atual poder político que está aí é complicado. E acho, já disse no meu pronunciamento inicial aqui no ato, que na realidade as manifestações de junho, e essa é a posição da direção nacional do Comitê Central, as manifestações de junho, apesar de manipulações que a direita tentou fazer, tentou disputar o sentido daquelas manifestações, mas se nós pegamos o sentido geral daquelas manifestações, é exatamente sim, mais conquistas. A sociedade quer mais conquistas, principalmente a classe média.
quer mais conquistas. 50 milhões, 30 milhões de pessoas foram para a classe média, agora elas querem maiores avanços. Isso é justo, é correto. Mas o problema é que isso implica em mudanças estruturais, como eu disse. Você não tem como resolver o problema da saúde se você não redefinir o transporte público da mesma forma. Ou seja, nós vivemos uma situação estrutural em que o poder constituído impede maiores avanços. O presidente Lula tentou fazer a reforma política, não conseguiu. A presidente Dilma, diante da crise de representação política, propôs um plebiscito, não teve nenhum acatamento. Ou seja, a situação está travada. Então, nós temos discutido, e hoje eu faço parte da Comissão de Reforma Política da Ordem dos Advogados do Brasil, e se constituiu uma grande aliança, chama Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Livres. E daí, a CNBB, a OAB, a CUT, OAB, UNE, CONTAG, são 44 das mais importantes entidades sociais do Brasil, nessa coalizão, com o apoio do nosso partido. O objetivo, fazer a reforma política. Porque a compreensão de que a reforma política é a mãe das reformas. Se não fizermos a reforma política, nós não conseguimos fazer as outras, porque esse poder político não tem sensibilidade. E aí, nós localizamos, participei de uma comissão que trabalhou durante 6 meses na questão de uma proposta de reforma política, e nós localizamos alguns problemas, entre os quais, como eu disse, o problema do financiamento de campanha. Financiamento de campanha é uma questão central da crise do sistema político brasileiro. Porque o responde, presta contas para quem financiou a campanha. Então, estamos aí. A Ordem dos Advogados do Brasil levanta também, uma questão muito interessante. A Constituição brasileira diz que o poder emana do povo. O financiamento de campanha é o poder econômico influenciando a origem do povo, mas isso aí é ilegal, tanto que a OAB entrou com ação direta de inconstitucionalidade. Mas essa questão é sobretudo uma questão política. Nós temos que mostrar para o povo que é inaceitável numa sociedade uma representação parlamentar que expressa os interesses das minorias, daqueles que têm dinheiro e mais, é o canal da corrupção eleitoral, que é por aí que entra o negócio do Caixa 2, a corrupção, enfim, tudo mais. Esse é um aspecto da crise. E o outro aspecto é exatamente a questão do ganho. E ganha a eleição quem tem mais grana. Pois bem, para isso aí, quer dizer, a proposta que está sendo apresentada, que o PCdoB, numa reunião da Comissão Política do Comitê Central, passou a apoiar, porque na verdade existe uma proposta original, que é apoiada pelo PT e também pelo PCdoB, que é para dominar a sociedade. E para isso ser possível, nós temos que aglutinar amplos setores da sociedade e fazer uma ampla pressão popular sobre o Congresso. Se não tiver muita pressão, esse Congresso não aprova. E aí, se não aprovar, porque nós só temos 2 caminhos, gente. Ou é a revolução, ou é a via institucional. A via institucional passa pelo Congresso. Então você só tem como, ou faz revolução, que não é tão fácil assim, ou para você fazer para você aprofundar o processo democrático, nós temos que criar um mecanismo de ampla união da sociedade para pressionar o Congresso. E aí é para pressionar o Congresso em torno da proposta, do que nós estamos chamando, do que essa coalizão está chamando, com o apoio do PCdoB, de financiamento democrático de campanha. Porque um financiamento exclusivo de campanha, ele termina gerando um problema na comunidade, na sociedade, que é assim, vou financiar agora político corrupto, que é a lógica da política atual. O financiamento democrático, ele coloca a coisa de outra forma. Ele coloca exatamente o financiamento como mecanismo de que a disputa seja feita de forma mais democrática, mais igualitária. E ele abre caminho e impede o financiamento de empresas, por essas razões todas que eu coloquei, mas abre a possibilidade de financiamento de pessoa física limitada em R$700, etc., com uma série de coisas. E, por outro lado, propõe a eleição proporcional em 2 turnos. Eu não vou aqui entrar muito nisso, porque não é o caso. Mas esse é apenas um indicador, e a ideia é exatamente, em torno dessa proposta, criar um amplo movimento de opinião pública, que na continuidade vocês vão exatamente tomar conhecimento dessa campanha que estará em curso. Mas, na realidade, é o seguinte, então, o que está colocado para nós nesse 13º Congresso?
É exatamente, digamos assim, nós construímos as bases de um novo programa político para o futuro do Rio de Janeiro. Porque a situação, vocês percebam, no primeiro mandato, na primeira disputa do presidente Lula, ele, quer dizer, aquele entusiasmo do Lula lá, praticamente, quase que não teve necessidade de programa. Era o Lula lá e acabou. No segundo mandato, a coisa ficou um pouco. Até porque estava o negócio do mensalão. E o segundo turno só ficou claro quando o próprio PT, e o PCdoB jogou o papel para isso, marcou claramente o sentido fundamental da crítica ao político neoliberal, da crítica às privatizações, obrigando exatamente o Alckmin a recuar e do Lula. A primeira eleição da Dilma também veio um pouco no vácuo da força política do Lula. Só que o quadro também mudou. Agora a situação é diferente. Né? Então agora, quer dizer, surge essa história aí de Marinha, de PSB, tentativa de articulação dos setores conservadores, tal, etc. Então aí é necessário exatamente nós termos um programa político mais avançado. Temos um programa político que nós enfrentamos as reformas estruturais. Não só a reforma política, mas a reforma dos meios de comunicação. É inaceitável nós continuarmos vivendo uma situação em que a mídia só faz o discurso das elites. Peguem todos os canais de televisão. Não tem nenhum a favor do nosso projeto. Todos. Não tem nenhum. Contra o Lula, contra a Dilma e contra o nosso projeto de desenvolvimento. Pega os jornais. Não tem nenhum. Pega as revistas. Só tem uma que tem menos tiragem, que é a Carta Capital. E acabou. Tem 50 mil. Mas isso aí, a Globo fala para 170 milhões. Até a Carta Capital fala para 50. Mas aí está desigual, né? Essa história de que a democratização dos meios de comunicação implica em criar canais de comunicação dos movimentos sociais para os partidos políticos financiados pelo poder público, fortalecer os canais públicos e criar regras para a mídia privada. Porque no Brasil tudo tem regra. Agora, a mídia não quer ter regra, não. E vem em cima dizendo que estabelecer regra é censura. Isso é absolutamente falso. Qualquer país tem regra para a imprensa. O Brasil é que é essa, eu diria, esculhambação. Então nós temos que fazer a luta ideológica. E o que ocorre? Que a hegemonia da mídia é tão poderosa que os setores têm medo de enfrentar essa luta. O PT não enfrentou essa luta direito. O próprio presidente Lula, a própria presidente Dilma. Então, a questão que nós temos que botar na ordem do dia. A questão fundamental vai estar no novo programa. A questão da reforma urbana. Se você discute essa questão toda das manifestações de junho, fundamentalmente são questões relacionadas à questão urbana hoje. Hoje a questão urbana passou a ser, a reforma urbana é a questão central do avanço da democracia. Somos muito mais força a questão da reforma urbana e não há como, não há proposta que todo o problema. Então a questão que nós temos que botar na ordem do dia, a questão da reforma tributária, a questão da reforma do judiciário, porque é inaceitável a situação que nós vivemos. Na Constituinte, nós propusemos o controle externo do judiciário. Eu dizia para um companheiro aí, falando com ele sobre a Constituição, fiz, aliás, o artigo para a CONTER, né, que encaminhei sobre a questão da reforma política. Quem quiser ver esse artigo sobre a questão da Constituinte, né, dos 25 anos, é só abrir o site da CONTER que vocês vão encontrar. E o que eu levantava lá? Que existia uma série de pontos onde houve pressão das Forças Armadas na definição do papel das Forças Armadas, houve pressão do presidente Sarney na definição do mandato e houve pressão do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, contra a criação do controle externo do Judiciário. E esse não passou. Os outros até se encontrou a solução meio intermediária. Mas no caso do Judiciário, a influência foi tão decisiva que não passou nada. Depois da Constituição é que se criou o controle externo, o Conselho Nacional de Justiça, que não é exatamente o controle externo que se propunha na Constituinte. Origindo do povo. O Poder Executivo tem controle da sociedade com as eleições, e com as críticas que se faz. O Legislativo tem controle com as eleições, o Judiciário não tem. Então o poder fica acima. Então é necessário uma reforma do Judiciário, é necessário uma reforma tributária. Enfim, gente, é isso que o PCdoB pretende exatamente aprovar na sua conferência. Aprovar exatamente diretrizes que impliquem exatamente no avanço
em um aprofundamento democrático, que permita, quer dizer, que nós conquistemos o coração do povo brasileiro para necessitar de uma outra mudança. Não é essa que já teve, não. Não é suficiente nós já dissemos do que já foi feito, não. O povo na rua está dizendo que quer mais. E nós temos que propor mais, de forma audaciosa, para conquistar o povo, para criar uma nova perspectiva, um novo horizonte de avanço para o Brasil. E mais, para também delimitar campos com os setores de oposição. Porque aparece agora aí a Marina, entende como é? Aparece tudo bonitinho, então, mas qual a proposta? Se nós fazemos uma proposta mais avançada, você coloca toda a direita em dificuldade para dizer o que é que estamos defendendo. Se nós ficamos na generalidade apenas defendendo o passado, que é um patrimônio importante que nós temos que defender, mas não podemos ficar só nisso. Então, esse é o objetivo do nosso Congresso, é analisar, tirar conclusões e propor aos partidos que compõem a coalizão uma plataforma e um programa mais avançado. Mas, por outro lado, diferentemente dos outros congressos, essa primeira parte, em que nós analisamos, procurando tirar conclusões sobre a questão da conjuntura e sobre esses novos passos para o Brasil, nós analisamos também o partido. Antigamente nós fazemos a análise do partido desligado da conjuntura. Agora não, ele é parte integrante. Então o que nós pretendemos é exatamente construir um partido. Para você construir esse partido, você tem que ter um partido formado politicamente. Não existe revolução sem teoria revolucionária. No passado, nós éramos muito pragmáticos. As pessoas não estudavam muito. Entende? Agora, todo mundo tem que estudar. É operário, é camponês, é dona de casa. Nós temos que entender as leis que regem a nossa sociedade. Porque se nós não conseguirmos, é claro, que alguns companheiros têm um nível, digamos assim, mais avançado, como tudo na sociedade, mas todos temos que ter conhecimento. Nós temos que aprofundar o conhecimento da teoria revolucionária. Exatamente, nós temos que combater o dogmatismo. Para nós não é suficiente o documento frio. Isso é importante como indicador. Para nós não é suficiente ler os textos marxistas. O grande problema que está colocado para nós é, com base no marxismo, construir uma teoria política que faça o país avançar. Então essa é uma dimensão. Agora, outra dimensão, você pode ter uma teoria muito bonita. Se você não tiver um instrumento prático, não resolve. O Stalin que dizia, lá desse exemplo, você está na margem de um rio. Você, então faz o plano de como você vai atravessar o rio. Mas se você não tiver canoa, você vai ficar no plano o tempo todo e não atravessa o rio. Então você tem que saber como é que você vai atravessar, você vê o que você... Mas você tem que ter um instrumento operacional. E o instrumento operacional para a transição é o povo organizado. É o povo na rua. Então nós precisamos de ter. Nós precisamos de ter a política. Nós precisamos de ter uma política que dê resposta aos problemas. Um dos problemas graves que aconteceu no mundo socialista foi a incapacidade, pelo dogmatismo, de analisar e dar resposta às questões novas que estavam colocadas. Essa é a questão das questões importantes da crise do socialismo. É o dogmatismo, a incapacidade, o abandono da dialética. Que a dialética é exatamente o pensamento marxista, em que diz para você que o marxismo não guia para a ação, mas não é uma bíblia. Que ele tem que ser colocado como instrumento e você tem que encontrar as respostas concretas em cada modelo acabado. Porque não há como você pensar em socialismo na China, na Albânia, na Índia, e no Brasil, que é um país inteiramente diferente, que tem uma economia inteiramente diferente, que tem uma cultura inteiramente diferente. E nós temos que falar com o discurso que entra na razão e no coração do povo brasileiro. Se nós não tivermos capacidade, você vê que essa política nova que o partido faz hoje em dia aproxima a gente da sociedade, dá a gente uma cara de Brasil. Então esse esforço, esse partido que nós temos que construir. Isso significa também que nós temos que ter um partido grande, forte, influente junto às massas, influente junto à juventude, um partido forte. Nós já fomos no passado um partido pequeno. Hoje nós já estamos crescendo, nós precisamos de crescer mais ainda. Para isso nós temos que abrir as portas do nosso partido, nós temos que ter audácia. Nós temos que confiar na nossa capacidade de convencer as pessoas. Temos que abrir as portas. Ao abrir a porta, nós vitalizamos. Como tudo na vida, não existe nada perfeito. Hoje, a experiência do socialismo na China, por exemplo, e eu já fui na China algumas vezes, quer dizer, se por um lado a China está crescendo, como Cuba também, esse crescimento traz problemas. Como tudo na vida, não tem nada perfeito. Então também o crescimento do PCdoB, o abrir as portas do PCB, nos traz problemas.
Às vezes você tem certas concepções muito pragmáticas. Você tem, às vezes, sobretudo quem exerce uma função pública, como dirigente, como parlamentar, ou como dirigente sindical também, às vezes com uma perspectiva em que aquela função passa a ser o centro. Porque para nós o centro é o partido, é a revolução, é a posição da nova sociedade, tudo mais está colocado assim disso. Nós temos camaradas que morreram, foram assassinados, camaradas que não foram, mas foram torturados, viveram muitos anos na clandestinidade em função de um ideal. Então nós temos que ter claro para nós que nós temos que abrir o partido, mas nós temos que é fundamentalmente o coletivo. É exatamente uma visão maior, uma visão de construir uma sociedade. Isso não anula o papel individual. É a capacidade de você saber o que é o principal e o que é secundário. Para nós o principal é o coletivo. Mas isso não pode nem deve anular o papel individual de cada um. Então, esse esforço de abrir o partido, mas manter o partido, quer dizer, como instrumento da formação teórica, que aqui em Minas já tem, mas vai certamente aprofundar mais, a formação dos novos militantes. Né? E ao mesmo tempo, você ter um partido forte, um partido preparado, um partido integrado nas massas, é o caminho da construção de um novo partido que nós necessitamos. A outra questão diz respeito à conjuntura internacional. O que nós enfrentamos hoje é uma crise do sistema capitalista. O capitalismo vive uma crise prolongada. Os teóricos analisam que essa crise tem dimensões semelhantes à grave situação. E naquele momento, que teve a crise da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, qual foi a alternativa do capitalismo? Foi exatamente o problema de uma nova política de intervenção do Estado na economia. Né? Agora, o que está havendo é exatamente por isso é que chama neoliberalismo, que é o retorno ao capitalismo sem limites. É exatamente a liberdade completa do capital. Então, nós estamos vivendo nessa situação. E ela se tornou muito mais complexa porque o capitalismo internacionalizou muito mais. O sistema produtivo está internacionalizado. Você tem fábricas americanas hoje na China, no Japão, no Brasil. Então, a produção está internacionalizada. Por quê? Com a forma de você garantir os lucros. Porque já o capitalismo ele já não consegue obter os mesmos lucros, quer dizer, num país determinado. Então ele vai à busca de uma mão de obra mais barata para poder ter uma coisa altamente complicada, que é o processo de financiarização. Criou-se a partir de um determinado momento, hoje a hegemonia não é do empresário produtivo, tanto assim, que o Watson falou para a deputada aqui, deputado, só pode ter certeza, ele não fica com receio de comunista, não, porque nós temos uma visão maior. Nós consideramos que o capital produtivo joga papel em um projeto nacional de desenvolvimento. Hoje, nosso grande inimigo é o capital financeiro. E ele, no fundo, é que hegemoniza todos os meios de comunicação, na verdade, controla o próprio setor produtivo. E o que aconteceu com esse processo de financiarização? Gente, aqui criou a chamada bolha financeira. Hoje em dia, porque no passado, o volume de recursos, de papéis que existia, mais ou menos correspondia ao nível da produção. Hoje você tem um volume, quer dizer, enormemente maior de papel, de capital, de dinheiro, enfim, de uma série de mecanismos que tem no sistema. E aí iniciou a crise. Iniciou a crise exatamente com as chamadas letras do Tesouro norte-americana, relacionado com o problema urbano lá nos Estados Unidos, com o problema imobiliário, que essas letras não tinham lastro. É isso. Quer dizer, você tinha letras imobiliárias, que a hora que foi cobrado não tinha como pagar, porque não tinha lastro. Aquela coisa, um certo, digamos assim, a coisa que não tem correspondência na realidade. Essa é a situação que o mundo está vivendo, a situação de crise profunda. E essa crise, ela termina gerando uma situação do desenvolvimento desigual do capitalismo. Então, enquanto algumas ações enfrentam a situação de crise, de paralisia, que é o que ocorre nos Estados Unidos, no mercado comum europeu, o que ocorre no Japão, ao mesmo tempo, outros países passam a jogar papel decisivo no mundo. E aí é o tal negócio dos países em desenvolvimento, os chamados BRICS. Porque o que ocorre? Enquanto a maioria dos países do mundo adotou a política neoliberal, e com isso, então, inibiu a possibilidade de crescimento,
O que aconteceu com a China, com a Índia, com o Brasil, a partir do Lula, com a África do Sul? Eles passaram a adotar exatamente o modelo que foi adotado na crise, guardadas as devidas proporções, mas foi adotado na crise de 20 e pouco, que é a intervenção do papel para estimular o crescimento da economia. Só que agora, é claro, não só isso, não era meramente para intervir, para dinamizar a economia, mas era gerar dinheiro, melhorar as condições de vida do povo e, simultaneamente, preservar a questão do meio ambiente. Então, é uma concepção diferente do modelo de desenvolvimento. Com isso, o que aconteceu? Esses países, China, Brasil, desenvolveram, cresceram enormemente. Eram países que estavam travados. O México, por exemplo, que não adotou esse caminho. Né? A Argentina, que num primeiro momento também não adotou esse caminho, aprofundaram a crise. Aprofundaram a crise na Argentina ao ponto em que eles chegaram em determinado momento que eles tiveram exatamente dar calote, porque não conseguiam seguir mais as normas estabelecidas pelo Fundo Monetário Internacional. A partir do governo Lula, teve essa alteração de rumo. E aí se criou exatamente uma situação nova no mundo. Esse é que é o problema. Nós estamos vivendo uma nova situação no mundo, em que o imperialismo entra em dificuldade, entra em crise, e que alça a voo os países em desenvolvimento e que sobrevive a China. Quer dizer, a China que no passado, e eu conheci a China no momento em que ela enfrentava a situação difícil, de isolamento, de dificuldade, país socialista. E é um país socialista, é claro, que os críticos sempre criticam de qualquer maneira. Não, ele lá é capitalista. Não é capitalista coisa nenhuma. Eu tive na China e pude ver lá o seguinte, é incrível, mas tem... Onde é que está a Jo? Eu quero falar com a Jo, mas não consigo ver onde é que ela está. Mas deve estar por aí. Então, o que ocorre na China? Olha bem a situação absolutamente esdrúxula. 93% das empresas da China são de capital privado, inclusive capital estrangeiro. Somente 7% é de capital público, empresas públicas e estatais. Esses 7% detêm 70% da produção. Só isso. Os 90 e tanto detêm 30%. Só isso. Ou seja, o núcleo estratégico da economia está na mão do Estado. O Estado planeja. Quer dizer, uma empresa americana que quer ir para a China, tudo bem, só que ele vai para a China não em função meramente dos interesses dele, mas o planejamento do banco diz para onde ela vai e para que setor. Ou seja, coloca o capital a serviço de um projeto nacional de desenvolvimento. E com isso, a correlação de forças do mundo. Isso está fazendo com que o imperialismo vá perdendo força e os países dos BRICS, sobretudo a China, vai ganhando papel. Você, em conferência internacional, isso fica claro, eu participei, por exemplo, da Rio+20. A Rio+20 é a articulação. Vinha a Europa com a proposta da chamada economia verde, que na verdade deixava de lado a concepção do desenvolvimento sustentável. A articulação da China, Brasil, simplesmente impediu. Colocou a conferência em um outro nível. Então, hoje no mundo, nós estamos vivendo uma outra situação. Agora, nós não podemos subestimar o imperialismo e o capitalismo. Apesar de estar em dificuldade, hoje, quer dizer, a maior potência militar do mundo continua sendo os americanos. Então você vê que o chinês, ele é paciente, ele não brinca serviço, ele não vai lá cutucar, quer dizer, o leão com a vara curta. Entende? E a perspectiva que nós temos é o seguinte, infelizmente, o socialismo ainda está na defensiva do mundo. Isso não significa que ele seja na defensiva em tudo que é lugar. Mas, digamos assim, o socialismo, no conjunto, ele ainda está em defensiva. E o imperialismo, diante do seu enfraquecimento, ele está matando gente adoidada, intervindo no Iraque, no Irã, no Paquistão, agora ameaçando a Índia, a Síria, mas lá na Síria a coisa, o buraco foi mais embaixo, a coisa se complicou para eles. Né? Então, mostrando que há também, aos poucos, a sociedade vai se levantando contra a pressão do imperialismo. Mas o fato concreto, por exemplo, na América Latina. Na América Latina nós conseguimos construir uma situação, o povo latino-americano, farto do neoliberalismo, da fome, da miséria, do desemprego, conseguiu adquirir vitórias em vários países. Na Venezuela, na Bolívia, no Peru, no Equador, na Nicarágua, no Brasil, na Argentina, no Uruguai. Olha, é incrível. A América Latina hoje, na verdade, é o continente que tem governos mais avançados no mundo. Mas
por isso também o imperialismo está um pouco jogando pesado, tenta desestabilizar os governos. Já conseguiu derrubar o governo da Bolívia, conseguiu desestabilizar o Paraguai, que é defendido pelo Algório ou pelo imperialismo norte-americano, querendo utilizá-lo, querendo tratar a questão ambiental isolado do conjunto das questões. Nós, do PCdoB, defendemos uma visão marxista da questão ambiental. Nós temos a compreensão de que a questão da natureza é vital para a sobrevivência da humanidade. Portanto, nós temos que saber valorizar a questão do meio ambiente. Mas, por outro lado, na relação entre o homem e o restante da natureza, para nós, o fundamental é o homem. Então, a sociedade está sendo construída para melhorar as condições de vida, como o que ocorre na América Latina. Não podemos aceitar, a pretexto de defesa do meio ambiente, a desestabilização desse governo, que é o que faz. Então, na realidade, há essa disputa. Mas também a crise do capitalismo, ela coloca na ordem do dia a necessidade de mudança. Assim como nós estamos vendo aqui no Brasil a necessidade de novos avanços, a crise do capitalismo também radicaliza a luta de classe no mundo. Ele recoloca, na verdade, com força, a luta pela independência dos países oprimidos e na luta pela independência e pelo avanço social. Então, a questão do socialismo, que ficou muito tempo embotada, porque, na verdade, a crise do socialismo foi um problema complicado para nós. Os lutadores, não só defensivos estratégicos, mas nem tática. Era difícil você falar em socialismo, a coisa se complicou. Mas, aos poucos, a crise do capitalismo e a capacidade de marxistas verdadeiros, e eu acho que o PCdoB jogou um papel fundamental nisso, mesmo a nível internacional, e no PCdoB, o camarada Amazonas, porque no momento em que se configurou a crise, quer dizer, boa parte dos chamados comunistas renunciaram ao marxismo, ao socialismo e à revolução. Pois bem, teve a 8ª conferência do PCdoB, que o Amazonas, com a direção nacional, da qual eu também fazia parte, mas com o papel decisivo do Amazonas, disse que o PCdoB reafirma o socialismo, a revolução e o marxismo. Mas, ao mesmo tempo, e essa é a visão dialética, gente. A visão dialética ela não tem um lado só, não. Ela tem vários lados. Essa é exatamente, nós temos que pegar essa história, é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, o PCdoB teve a coragem política de criticar o modelo socialista. Uma exacerbação na centralização da economia na mão do Estado. Que houve, enfim, um conjunto de medidas dogmáticas e mais. Que a nível internacional, os partidos comunistas resolveram, e a própria terceira internacional, mentir essa ideia, de um modelo único de socialismo. E o que ocorre é que o modelo único de socialismo, por exemplo, só foi vitorioso o socialismo nos países que não aceitaram essa crise. A China não aceitou, o Mao Tse-tung teve um quebra-pau para o Estado. Só que era lá, aqui na China, a força principal da revolução são os camponeses. Aí a terceira internacional achava que era um absurdo, a heresia. Tá bom, mas aqui são os camponeses. E a revolução foi vitoriosa. No Vietnã, a mesma coisa. Em Cuba, a mesma coisa. Então, na verdade, quer dizer, aqueles que procuram pensar com a cabeça própria, e foram poucos, infelizmente, conseguiram a vitória no processo revolucionário. Aqueles que seguiam a cartilha, que seguiam mal a cartilha, se deram mal. Tá? Então, por quê? Porque aí você se distancia da situação concreta do país. É o que eu dizia. Não há como você pensar no socialismo. Leis gerais. Mas o socialismo ele tem que ter a cara do país. Tem que ter o povo. Tem que ter o sentimento do país. Porque a revolução você faz com razão, mas faz com sentimento. E sentimento você não tem condições de conquistar se você não vai na alma do povo. E cada povo tem uma alma, tem um sentimento diferente. Então é a capacidade de, com base na teoria científica, captar a realidade do país e transformá-la em programa, é que a gente pode impulsionar. Gente, eu tenho a convicção, o nosso partido está no caminho certo. Tem que aprofundar cada vez mais. Tem que cada um se preparar. Tem que cada um se ligar às massas. Mas eu tenho a convicção, o nosso partido está crescendo e vai crescer cada vez mais. E o PCdoB de Minas tem que estar crescendo. Essa conferência é uma demonstração disso. E eu quero dizer para vocês, saia aqui com a alma lavada. O nosso partido no Brasil cresce. O partido cresce em Minas. Um abraço a todos vocês e parabéns pelo trabalho do PCdoB.